Sejam bem-vindos ao Automóveis Antigos e Suas Histórias. A intenção do programa é levar até vocês todas as informações possíveis a respeito dessas máquinas maravilhosas. Afinal, quem não é apaixonado por automóveis antigos? Recebemos uma sugestão do nosso amigo Marcos, que nos colocou em um impasse. Fizemos um vídeo onde colocamos o Democrata como o primeiro automóvel brasileiro. O Marcos pediu para verificarmos a história do Pinar, que talvez também possa ter sido o primeiro automóvel genuinamente brasileiro. Portanto, no vídeo de hoje, vamos contar a história do Pinar. Infelizmente, não existem vídeos e achamos pouquíssimas fotos desse projeto. Fizemos uma pesquisa e conseguimos encontrar a história de como foi projetado e construído esse carro. O ano é 1950. Termina a Segunda Guerra Mundial. 5 anos antes, os países europeus, a maioria deles arrasados, ainda trabalhavam para reconstruir seus parques industriais e atender com satisfação a demanda por novos produtos industrializados, inclusive automóveis. A escassez de recursos e matérias-primas, sobretudo o aço, ainda era grande. Enquanto isso, os Estados Unidos viviam o início da era dos famosos anos dourados, uma verdadeira explosão de desenvolvimento, consumo e mudanças de hábitos. O Brasil era governado por Eurico Gaspar Dutra, que em breve seria sucedido por Getúlio Vargas, em seu terceiro e último mandato. E dava seus primeiros passos na era da industrialização, que ganharia mais força com os 50 anos em 5 de Juscelino Kubitschek, a partir de 1956. Aparece aí o Pinar, que significava pioneiro da indústria nacional de automóveis reunidas. O automóvel inteiramente fabricado no Brasil, como ficou conhecido na época, foi uma das tantas tentativas amadoras de se produzir carros nacionais anos antes do lançamento oficial dos Romizeta e DKV Mag Universal em 1956. O capitão Edivaldo de Oliveira Santos, do Serviço de Motomecanização do Exército, inicialmente desejava apenas demonstrar a possibilidade de se construir um automóvel completo, usando unicamente os recursos então disponíveis no país. Assim teve início, em 1947, o Projeto Pinar. A empreitada, que durou 3 anos entre concepção e execução, foi bancada pelo capitão Edivaldo e um grupo de amigos. A base era um chassi com seções em 1, feito com aço de volta redonda. A carroceria foi toda moldada a martelo. Mesmo assim, esta parte do automóvel apresentava um razoável aspecto e linhas aerodinâmicas. Com 4,5 metros de comprimento, 3 metros de entre-eixos e 1,80 m de largura, o Pinar era um coupé de tamanho normal, com acomodações para 6 pessoas. O estilo incluía um farol auxiliar no meio da grade, à moda Tucker 48, e uma traseira comprida, com 3 saídas de ar redondas em cada lado, como nos paralamas dianteiros do Buick de então. A ficha técnica incluía soluções bem modernas para os padrões da época, como suspensão independente nas 4 rodas, molas helicoidais e amortecedores tubulares, além de direção por pinhão e cremalheira e transmissão com semi-eixos e juntas homocinéticas. A cereja do bolo era o motor instalado na traseira. E aqui entra o trabalho do talentoso Domingos Ottolini, outro personagem fundamental nessa história. Mecânico desde garoto,
Ottolini ganhou fama no ramo ao lançar um regulador de velocidade para ônibus em 1934. Fabricava também pistões de alumínio e bronzinas para o mercado de reposição. No comecinho de 1950, Ottolini recebeu em sua oficina, na Rua Oliveira Lima 3A, no Grajaú, zona norte do Rio, a visita do capitão Edivaldo. O militar trazia consigo um motor Volkswagen, algo que ainda era praticamente desconhecido no Brasil. Onde o capitão Edivaldo conseguiu essa mecânica é um mistério. Uma teoria é que o motor boxer refrigerado a ar fora retirado de uma viatura alemã abandonada na Segunda Guerra e trazido da Itália por algum pracinha da Força Expedicionária Brasileira. Mas vale dizer que, em 1949, circulavam no Rio de Janeiro pelo menos 2 jipes Kubelwagen completos. Assim, também é possível que o motor fosse proveniente de um desses Kubel cariocas. Fato é que o capitão Edivaldo encomendou um clone do motor Volkswagen a Ottolini. Cerca de um mês depois, o pedido saiu. Bloco de alumínio, virabrequim, pistões, bielas, coletores, tudo foi fabricado artesanalmente, nos tornos, pelo mecânico, seus filhos e seu pai, e mais 3 funcionários, em um impressionante exercício de engenharia reversa. O serviço foi feito a toque de caixa, e assim que ficou pronto, o motor teve direito à cerimônia de batismo e festa na oficina do Grajaú. Aquele motor era bem diferente dos que se viam nos carros americanos que dominavam as ruas do Rio em 1950. O motor do Pinar, à primeira vista, dá a impressão de não ter sequer possibilidade de funcionar. O seu conjunto compreende uma coleção de peças cuja produção no Brasil julgava-se até então impossível. A exemplo, citamos o eixo de manivelas, as bielas, os pistões, os anéis de segmento, os bronzes, o comando de válvula, as válvulas, as engrenagens de distribuição, o bloco, o cárter e os tubos de admissão e descarga. Peças estas não só construídas em nossa pátria, como também aqui concebidas e desenhadas, permitindo assim que o motor do primeiro carro brasileiro seja original e simples, destituído mesmo de complicações supérfluas. Nas reportagens da época, não há qualquer referência a Volkswagen. Para todos os efeitos, o projeto mecânico era 100% nacional. Pelas fotos, é possível perceber que a cópia saiu quase igual ao original alemão. Ottolini, porém, modificou alguns detalhes. Caso do carburador, que foi parar atrás da carcaça da ventoinha. A regulagem devia ser bem complicada. O construtor jurava que o motor rendia 72 cavalos, o que nos parece um tremendo otimismo, dado que os Volkswagen 1100 alemães de 1950 rendiam 24 cavalos. E mesmo os Porsches 356 pré-A da época não passavam de 40 a 44 cavalos, dependendo da cilindrada. Como o cupê brasileiro pesava 980 quilos, o desempenho não devia ser dos melhores. Fato é que o zumbido do motor boxer a ar do Pinar se fez escutar nas ruas do Rio em 20 de julho de 1950, dias antes dos primeiros Volkswagen chegarem oficialmente ao Brasil. Isso aconteceu no Porto de Santos em 11 de setembro de 1950. O carro chegava a impressionar as pessoas, mas, internamente, o aspecto não era dos melhores. É bem verdade que o acabamento deixa algo a desejar quanto à perfeição. Entretanto, melhor não poderia ser, uma vez que o automóvel, que acaba de ser construído, serve apenas como uma amostra daquilo que poderemos realizar no futuro. O carro é rústico em seu acabamento, pois foi todo ele trabalhado à mão. Segundo os construtores, o seu custo elevou-se a cerca de 400 mil cruzeiros. Todavia,
uma vez fabricado em série, o que se deverá verificar já em princípio do ano próximo. O custo de cada carro não ultrapassará 40 mil cruzeiros e a produção diária será de 20 carros. Previa a edição de 22 de junho de 1950 do jornal O Globo. Já a revista O Cruzeiro não foi tão condescendente e tascou, bonito por fora, mas horripilante por dentro. Na manhã daquele 20 de junho, o Pinar foi exposto no saguão do Ministério da Educação, marco da arquitetura moderna brasileira. Também foi levado ao Palácio do Catete, onde foi visto de perto pelo então presidente da República, Eurico Gaspar Dutra. Segundo a reportagem de A Cigarra, o presidente Dutra teria posto à disposição dos construtores áreas da Fábrica Nacional de Motores em Xerém, Rio de Janeiro. Vale dizer que, na época, a FNM, popularmente conhecida como FNM, estava ociosa após o fim do estoque de kits CKD dos caminhões Isota Fraschini D80 e antes do início da montagem dos modelos pesados da Alfa Romeo. A ideia do capitão Edivaldo era efetivamente criar uma fábrica de carros de passeio, a primeira do país, congregando todos os fornecedores de autopeças já existentes na época. Para tanto, em novembro de 1950, anunciou a fundação da Fábrica Nacional de Automóveis S.A. Industrializar a produção do Pinar é nosso primeiro objetivo, declarou o militar. Construir este carro a fim de mostrar a todo o Brasil que não é impossível se fabricar um automóvel no país. Aí está a prova insofismável. Não estou sonhando, e sim mostro a realidade dos fatos, pois o Pinar é uma realidade. Em 23 de fevereiro de 1951, o Pinar foi exibido em versão conversível a Getúlio Vargas, recém-empossado em seu último mandato como presidente da República. A apresentação aconteceu no pátio do Palácio Rio Negro, em Petrópolis, residência de verão dos chefes de Estado. Segundo o jornal, o carro portou-se galhardamente na subida da serra, graças ao seu possante motor refrigerado a ar. O presidente, grande incentivador da indústria nacional, ficou especialmente curioso em relação ao motor traseiro e questionou as vantagens técnicas dessa solução a Jobert Martins, diretor técnico da companhia que estava sendo criada pelo capitão Edivaldo. A essa altura, a superintendência da companhia havia sido entregue ao coronel Aventino Ribeiro, técnico militar e industrial. Os planos incluíam a produção de 50 protótipos para atrair interessados em todo o país, como havia feito o Preston Tucker nos Estados Unidos. Os responsáveis afirmavam já ter comprado um terreno em Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro, para a construção da fábrica. Meses depois, passaram a dizer que o terreno ficava em Tremembé, no estado de São Paulo. Estaremos aptos a fabricar não somente o nosso protótipo, ora apresentado, um modelo de turismo, como também carros de outra classe daqueles que o país tanto necessita, como caminhonetes, automóveis rurais e viaturas militares, afirmou o criador do Pinar ao presidente da República. O conversível levado a Getúlio nada mais era que o protótipo Pinar Coupé, agora com o teto cortado, o que melhorou muito a sua aparência. O capitão Edivaldo e um sócio, João Severino Barbosa, tentaram vender ações da Fábrica Nacional de Automóveis S.A., mesmo antes de a empresa ser constituída legalmente. Os planos não foram adiante e, por fim, Ottolini, que alegava não ter sido pago por seu serviço, entrou na justiça contra o capitão Edivaldo. Em 30 de abril de 1951, o juiz da 6ª Vara Civil deu ao Ottolini um mandado de reintegração de posse do motor do Pinar. A sentença, aliás, fala de um motor, deixando claro que não foi construído um segundo exemplar. Completando o desastre, 2 estelionatários do Rio começaram a viajar por Minas Gerais e interior de São Paulo, dizendo-se corretores da Fábrica Nacional de Automóveis. Vendiam aos interessados
ações e representações da companhia, com a promessa de entregar uma determinada cota de carros por mês. As queixas das delegacias se multiplicaram e a notícia rendeu notas em jornais, queimando o nome da empresa. Até um vigário de Belo Horizonte caiu nesse conto. O sonho do Pinar não durou mais do que um ano. E nem mesmo a família de Domingos Ottolini sabe que fim levou o protótipo. Até o final da vida, o velho mecânico continuou no Grajaú, cuidando da saúde de automóveis e fabricando limitadores de velocidade e economizadores de gasolina. Muito bem, essa foi a história do Pinar, também considerado o primeiro automóvel brasileiro. Deixo a vocês tirarem suas conclusões. Agradeço a todos vocês por terem ficado comigo até agora. Espero que tenham gostado do vídeo. Caso vocês queiram conhecer a história de algum automóvel antigo, é só pedir nos comentários do canal. Por favor, deixem seus likes, inscrevam-se, compartilhem e toquem o sininho. Daqui 15 dias, estaremos de volta com mais um Automóveis Antigos e Suas Histórias. Até mais!